Utilizando essa semana para treinar, para melhorar, pro seu... De olho no clássico, né? Qual o clássico? Vasco e Flamengo. 2 milhões. Aí eu fico fazendo escada para esses... Embalos de sábado à noite. O Vasco está com a semana livre para encarar o principal rival Flamengo. O time é o terceiro colocado na tabela do estadual atrás do rubro-negro e segue lutando pela classificação para a semifinal. A equipe vem de um empate amargo contra o Sampaio Corrêa e uma derrota no clássico com o Fluminense. Sob o comando de Fábio Carille, a equipe de São Januário ainda não engrenou no campeonato. Na última partida, o time saiu de campo vaiado. O trabalho ainda é recente e esbarra nas carências do elenco. Contra o Flamengo, o técnico ainda não deve poder contar com o Coutinho. O camisa 11 está tratando de um edema no adutor da coxa esquerda, em caso tratado com cautela pelo departamento médico do clube. Quem entrou na vaga no último jogo foi Payet, que não correspondeu. O francês ainda não fez gol e nem contribuiu com nenhuma assistência na atual temporada. Além disso, ele não participa de um gol desde o dia 28 de outubro do ano passado. Na zaga, Lucas Oliveira saiu com dores no tornozelo e será reavaliado nos próximos dias para saber se tem condições para o clássico. Também existe a possibilidade de Maurício Lemos ser relacionado pela primeira vez na temporada. Depois do rubro-negro, o Vasco tem mais um clássico pela frente para brigar por uma vaga na semifinal do Carioca. Mas o assunto mesmo no Vasco, Lucas Pedrosa, é o Cruzeiro interessado no João Vitor. Isso é um drone seu, né? Não é? Foi o GE que trouxe essa informação inicialmente, mas a gente trouxe o valor da proposta. É porque as pessoas elas estão colocando como se o Cruzeiro tivesse feito uma proposta de 6,5 milhões de euros ao Vasco. E não, a proposta que o Vasco tem em mãos é de 5 milhões de euros. E aí o Cruzeiro não se opõe a pagar o valor restante para quitar a dívida com o Benfica. O fato é, independentemente do valor da proposta, o fato é que hoje o Vasco não pensa em negociar o João Vitor. São 16 dias até o fim da janela, o Vasco está buscando pontas, atacantes e tudo mais. O João Vitor é um zagueiro titular absoluto, gostando ou não, tendo os problemas que ele tem ou não, devendo ou não, que eu acho até que ele deve futebol porque ele foi comprado. O João Vitor continua sendo o melhor zagueiro do Vasco da Gama desde que ele chegou ao Vasco da Gama. O ponto é, não tem como vender o João Vitor agora. Tem tempo hábil na janela para você contratar outro zagueiro do nível do João Vitor? Eu acho que não. Eu acredito que essa diretoria vai conseguir contratar um zagueiro a tempo hábil de fechar a janela? Eu acho que não. Eles estão há 50 dias para tentar trazer um atacante e não conseguem. Eu acho que o João Vitor sendo vendido, e mesmo assim num valor que o Vasco deve ao Benfica, ou seja, não vai entrar dinheiro em caixa diretamente para você contratar, eu tenho aqui 5 milhões de euros para contratar um zagueiro. Não se trata disso. Então assim, eu não venderia o João Vitor. Sei que a proposta balançou o jogador, é um dos jogadores que eu falei aqui, inclusive, que recebem um alto salário e que o Cruzeiro quer pagar um salário maior ainda para o João Vitor. E, obviamente, o Cruzeiro hoje tem um projeto esportivo mais consolidado do que o do Vasco da Gama. O ponto é, a diretoria do Vasco só vende o João Vitor caso apareça uma oportunidade maravilhosa de mercado e ele consiga trazer um zagueiro, ou se o Cruzeiro fizer uma proposta irrecusável. E quando eu digo isso, é pular de 5 para 7, para 8 milhões, que é mais ou menos o valor que, por exemplo, o Fabrício Bruno saiu do Flamengo. Se eles conseguissem aumentar esse valor, o que eu acho que não seria um problema, eu acho que o Vasco não seguraria o João Vitor não só para recuperar o investimento, mas também para ter um dinheiro a mais. Hoje, eu venderia o João Vitor de forma alguma. Não tenho garantia nenhuma que essa diretoria vai contratar outro zagueiro e hoje não tem zagueiro do nível do João Vitor no elenco do Vasco. E se você for parar de não olhar a cifra, olhar o seu olhar esportivo, que eu acho que é o que o vascaíno tem que Exato. olhar, né? No ano passado você pediu o que aqui? A gente precisa de um zagueiro e de ponta. Exato. Aí o João não vamos dizer assim, virou uma unanimidade, mas é um garoto que parou, pelo menos, do desespero de se ter um zagueiro. E agora o desespero agora é ter ponta. Você vai andar para trás. Vai. Porque faltam dias para a janela fechar, você não vai ter tempo hábil de contratar outro. Você vai ficar sem uma peça técnica. Não tô nem falando, mas vai ganhar dinheiro. Vai fazer o quê com o dinheiro? Vai investir? Pro que o Vasco precisa hoje, que é a resposta esportiva, vender esse menino é andar um pouco pra trás. Eu posso fazer um contraponto? Pode, Vocês claro. me permitem? Eu acho que seria uma boa o Vasco da Gama vender. Sério, Vene? E Porque aqui assim, joga no lugar? olha só, eu entendo tudo que o Pedrosa falou e inclusive eu não acho um erro não vender, tá? Sim. Não acho um erro, não trato como um erro. Mas se eu pudesse dar a minha opinião, seria vender, porque é um jogador
que não é unanimidade. É um jogador que vive sendo criticado e ele não entrega aquilo que se esperou dele, inclusive pelo alto investimento. É um jogador, pelo que eu entendi o que o Pedrosa mencionou, já aceitou a proposta do Cruzeiro. Entende que a proposta, que o projeto do Cruzeiro é bom. Gostou do projeto. Gostou do projeto. Ou seja, se o Cruzeiro fez proposta, porque o jogador topou ir pra lá. Então, estão oferecendo um bom valor. O Vasco, teoricamente... Não acho bom valor, não. Não acho um bom valor? 5 milhões de euros. Teoricamente, teria um retorno aí, certo? Porque o Vasco ficaria elas por elas. Ele iria pagar a dívida do Benfica. E é só perder o zagueiro. E é só perder o zagueiro. Beleza, você tem a oportunidade de, numa próxima janela, fazer uma outra Só que contratação. o problema, Vini, aí é porque eu não acho que esse jogador, dentro de campo, ele irá render aquilo que se espera dele. Até adicionando, Vini, o que você está falando, o primeiro semestre pro Vasco é muito mais importante do que o primeiro semestre pro Flamengo, por exemplo. Quando a gente fala do Flamengo, da Copa sobre do Brasil, elenco, né? Copa do Brasil Tudo. e Sim. E Copa Sul-Americana. o caminho do brasileiro, gente. Então, assim, sabe o que você vai viver no sabe o que brasileiro? o Vasco tem até a janela de transferências fechar? Botafogo, Flamengo e Copa do Brasil. Digamos que o Vasco, por um erro de um zagueiro, perdendo o João Vitor, por um erro de um zagueiro, saia da primeira fase da Copa do Brasil. O orçamento do Vasco, meu amigo, ele é prejudicado diretamente por conta dessa saída. Fora a frustração e a panela de pressão que ficaria. Então, eu acho que hoje, não é que o João Vitor seja uma unanimidade. Eu acho que a questão do João Vitor você não pode ter perda esportiva de um elenco que já é um elenco carente. Concordo. Não, é por isso que eu não critico a decisão, tá? Agora, o grande ponto pra mim é porque a diretoria não passa confiança na hora de tentar trazer uma reposição. Concordo. Porque se fosse uma diretoria que você falasse assim, nossa, beleza, eles conseguem sair da caixinha, conseguem fazer boas contratações. Um ponto que não consegue, porque eles não conseguem entregar nenhum ponto pro atual treinador. Depois de empatar com o Sampaio Correia na última rodada, a situação do Vasco no Campeonato Carioca ainda é confortável. Embora o Cruz Maltino ainda tenha 2 clássicos pela frente para fechar a Taça Guanabara, a equipe do Vasco segue dentro do G4, ou seja, depende apenas de si para chegar às semifinais. Para o jogo contra o Flamengo, no próximo sábado, o técnico Fábio Carille, que já vem convivendo com muitas críticas, terá 2 retornos importantes. Felipe Coutinho e Paulinho, que foram preservados da última rodada, retornam e provavelmente os 2 serão titulares. A dúvida gira em torno do zagueiro Lucas Oliveira. Ele foi substituído no decorrer do jogo com dores no tornozelo e ainda será reavaliado. O duelo diante do Flamengo estava previsto para acontecer às 4 da tarde do próximo sábado, mas o horário foi alterado. E agora o jogo terá início apenas às 9h45 da noite. Se vencer o Flamengo no próximo final de semana, o Vasco coloca 1,5 pé nas semifinais do Campeonato Carioca. Se preparar para o Clássico agora, depois a gente pensa na Copa do Brasil, depois pensa num jogo decisivo que vai ser em São Januário contra o Botafogo, né? Trabalhando dia a dia e tratar cada jogo como uma decisão. Então, nossa próxima decisão é o Flamengo no sábado. Bora falar agora sobre o Vasco e a venda de GB acabou melando. É o que eu sempre digo, o torcedor vascaíno não parece ter um dia de paz. Negócio do GB com o Fenerbahçe estava fechado, 3 milhões de euros, ele inclusive passaria esses 6 primeiros meses do ano jogando por um outro clube turco para se adaptar ao futebol de lá, para que se apresentasse em definitivo no Fenerbahçe. Mas veio nessa terça-feira a notícia de que o GB não foi aprovado nos exames médicos. A avaliação do Fenerbahçe é de que o atacante do Vasco precisa de uma intervenção cirúrgica. No final das contas, o negócio está desfeito e o Vasco não terá esses 3 milhões de euros que seriam importantes para a busca por reforços. Só para completar em relação ao Cruz Maltino, contar que o jogo contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil não vai acontecer no Mato Grosso. A equipe de lá acabou entendendo que seria melhor negócio vender o mando de campo para o Espírito Santo. Dessa maneira, o jogo vai acontecer em Cariacica. Em troca, o União Rondonópolis vai ficar com 700 mil reais. O Cruzeiro que já abriu negociações com o Vasco para a compra do zagueiro João Vitor, atleta de 26 anos de idade, que é muito querido pelo Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro. Vale a lembrança de que quando o Vasco compra o João Vitor, era o Matos o diretor executivo de futebol do Vasco. A proposta do Cruzeiro ao Vasco é de 6 milhões e meio de euros, que equivalem à dívida que o Vasco ainda tem com o Benfica. Só para refrescar sua memória, João Vitor havia sido comprado do Benfica por 6 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus, caso o Vasco não caísse para a segunda divisão, o que não aconteceu, ou seja, a dívida do Vasco passou a ser de 7 milhões de euros. Só que o Cruz Maltino só conseguiu pagar 500 mil euros para o Benfica, ou seja, ainda deve 6 milhões e meio de euros,
o Cruzeiro se comprometeu a assumir esses 6,5 milhões de euros para que o negócio fosse sacramentado. João Vitor tem feito enorme esforço para que essa negociação aconteça, especialmente depois de um episódio na última segunda-feira, quando o Vasco empatou em 0-0 com o Sampaio Corrêa. Ele foi filmado discutindo com torcedores do Cruz Maltino. A partir daí, o filme do atleta ficou ainda mais queimado. Hora de falar sobre o Rony. O leilão envolvendo o atacante parece bem perto do fim e com um final feliz para o torcedor do Atlético Mineiro. Na manhã dessa quarta-feira, antes de gravar esse vídeo, conversei com uma das pessoas bem próximas do Rony e eu vi que o Galo fez uma última proposta na noite dessa terça-feira que agradou. Está tudo se encaminhando para que esse acordo seja fechado. Uma curiosidade, também nas últimas horas, o Pedrinho, presidente do Vasco, entrou em contato com o staff do Rony para dizer que cobriria qualquer outra oferta. Então, o Rony inicia a quarta-feira com uma ótima proposta do Galo e outra ótima oferta do Vasco. Mas o Rony prefere jogar no Galo. Entre outras coisas, por esses motivos que eu vou citar agora, foi o que eu ouvi dessa pessoa próxima ao Rony, abre aspas, o Rony quer ir para o Atlético. Tem muita gente que ele gosta jogando lá, como Gabriel Menino, Scarpa, Daverson, sem falar no Cuca, que está fazendo muita força para que o negócio seja fechado. Fecha. Vasco conta com a vontade do Rony para atuar no clube. No Brasil, é o time que ele tem preferência para atuar por conta de familiares que são vascaínos, como seu pai. Ou seja, com o atleta está tudo muito bem encaminhado. É um jogador que o Vasco monitora, conversa, acompanha há mais de um mês. O clube sempre observou Rony como uma oportunidade de mercado para que, no momento certo, entrasse na jogada. Todo o esforço do Vasco fez a diferença também para o staff do atleta. O Vasco, agora, precisa se acertar com o Palmeiras. O Alviverde já tinha aceitado a oferta do Atlético Mineiro. A situação não é simples. O Cruz Maltino tem uma boa relação com a diretoria do time paulista, mas não pretende pagar 6 milhões de dólares no atleta, a princípio. O Vasco se comprometeu a pagar um salário superior a 1,5 milhão de reais por mês a Rony. Além disso, o atacante receberá, em caso de acerto, 15 milhões de reais de luvas diluídos durante o contrato de 4 anos. O Cruz Maltino busca um acerto com o Palmeiras. A ver as cenas dos próximos capítulos.